Sem previsão na legislação, o Supremo Tribunal Federal decide que é inviável o recálculo de aposentadoria para quem volta ao mercado de trabalho e continua contribuindo com a Previdência Pública. O julgamento foi retomado com o voto vista da ministra Rosa Weber. Ela acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que em 2014 considerou válida a desaposentação sob o argumento de que a legislação é omissa em relação ao tema, não havendo qualquer proibição para que um aposentado que tenha continuado a trabalhar pleiteie um novo benefício. Trabalhadores submetidos ao mesmo regime, vinculados muitas vezes ao mesmo empregador, recebam da autarquia previdenciária, em iguais circunstâncias jurídicas, retribuições diferentes a depender da opção ou não pela desaposentação. Tal situação efetivamente acarretaria ofensa ao princípio da isonomia, artigo 5º caput da Constituição, entre os trabalhadores que se aposentaram precocemente e aqueles que permaneceram prestando serviços. Mesmo entendimento do ministro Ricardo Lewandowski. Ele possui o direito de obter uma nova aposentadoria com a contagem de tempo de contribuição que serviu de base para a concessão do benefício primitivo e mais, com o cômputo do tempo de contribuição posterior à renúncia. Bem assim faz jus ao cálculo de nova renda mensal, sem a necessidade de devolução dos valores recebidos da aposentadoria pretérita, considerando inclusive a natureza alimentar do benefício previdenciário e o princípio da vedação do enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa por parte do próprio Estado. Mas a maioria dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo ministro Dias Toffoli, entendendo que apenas por meio de lei é possível fixar critérios para que os benefícios sejam recalculados com base em novas contribuições, decorrentes da permanência ou da volta do trabalhador ao mercado de trabalho. Caberá ao legislador ordinário, no exercício de sua competência legislativa e na ponderação com os demais princípios que regem a Seguridade Social e a Previdência Social, como a preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, dispor sobre a possibilidade de revisão de cálculo de benefício já concedido, mediante aproveitamento de contribuições posteriores, ou seja, sobre a possibilidade da desaposentação. O admitir a desaposentação significa, na verdade, admitir uma aposentadoria em duas etapas, sendo que entre uma e outra perceber-se-iam proventos reduzidos. Seria, ao fim e ao cabo, a Previdência Social financiando a própria majoração dos proventos, com evidente dano ao equilíbrio financeiro e atuarial do regime da Previdência Social. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, também acompanhou a divergência. Os preceitos legais que tratam das normas são coerentes com os princípios da solidariedade e a regra do equilíbrio atuarial presentes na legislação, pelo que a Constituição deixou a matéria à reserva do Parlamento, à reserva da lei, e a lei o tratou devidamente. Por isso eu vou fazer a juntada do meu voto nos 3 casos. Bom, e para comentar a sessão de ontem no Supremo Tribunal Federal, está aqui no Jornal da Justiça, na bancada do Jornal da Justiça, hoje a consultora jurídica Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Mais uma vez, boa tarde a todos. Gisele, como é que ficam as ações que já foram decididas em outros tribunais sobre esse assunto da desaposentação? E ainda tem em torno de 180 mil processos aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Esse tema, Érica, na verdade, desaposentação, é um tema que sempre trouxe muita discussão. Nós vimos, inclusive, aqui na decisão que foi tomada pelos ministros, até aqui houve divergência de entendimentos. Foi uma decisão, né, que prevaleceu por 7 votos a 4. Então, é um tema que sempre gerou, de certa forma, alguma discussão no judiciário. E nós temos, sim, decisões em todos os sentidos, tanto decisões que concederam a desaposentação, decisões que vedaram a desaposentação e processos que ainda não foram decididos, aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, na sessão de hoje à tarde, deve definir exatamente sobre essa questão de como essa decisão que foi tomada na sessão de ontem irá ser aplicada em relação aos processos que estão suspensos, em relação aos processos que já foram decididos ou não. Então, é possível que aconteça a chamada modulação dos efeitos, que é aquela hipótese em que os ministros definem a partir de quando e como a decisão que foi tomada por eles irá efetivamente ser aplicada
tanto em relação aos processos que ainda aguardam o julgamento, quanto em relação àqueles que já foram decididos, levando em consideração aí questões relacionadas à segurança jurídica. Na sessão de ontem, o que nós vimos é que prevaleceu a posição do ministro Dias Toffoli, que abriu uma divergência no sentido de que a Constituição ela não veda expressamente a desaposentação, mas também não há nenhuma lei que permita também de forma expressa. Então, de acordo com o posicionamento que acabou prevalecendo aqui na Suprema Corte, a Constituição estabelece que essas questões relacionadas ao cálculo do benefício, elas devem ser estabelecidas por uma lei ordinária, e como não existe essa lei ordinária, por essa razão, esse instituto da desaposentação acabou sendo considerado pelo Supremo Tribunal Federal inviável. Ou seja, cabe ao Congresso Nacional, né, na verdade, editar uma lei que possa estabelecer essas condições e, a partir daí, viabilizar a concessão da desaposentação. Gisele, o aposentado que volta a trabalhar, ele é obrigado a contribuir? É obrigado, ele é considerado como um segurado obrigatório. A lei, inclusive eu até faço questão de mencionar, é a Lei 8.212 de 91, ela estabelece todos aqueles que são considerados segurados obrigatórios, e dentre eles está o aposentado, que permanece trabalhando ou que volta a trabalhar. Então, o sistema previdenciário, na verdade, existe um princípio que é o princípio da solidariedade, e a própria Constituição estabelece que o financiamento desse sistema ele é feito por toda a sociedade, incluindo aí os aposentados. Então, os aposentados, eles não têm uma opção em contribuir ou não, eles são efetivamente obrigados a contribuírem para a Previdência a partir do momento em que eles permanecem trabalhando ou voltam a trabalhar. Gisele, então aponta para a gente agora qual a fundamentação da corrente vencida. Bom, a desaposentação, Érica, na verdade significava o quê? Era requerer a renúncia da aposentadoria que havia sido concedida, e a partir do momento em que se permanecesse ou voltasse a trabalhar com aqueles novos cálculos das contribuições obrigatórias, fosse feito então um recálculo daquele benefício, e o que os aposentados reivindicavam na Justiça era que a aposentadoria fosse recalculada com base nessas novas contribuições, e isso acabaria gerando uma aposentadoria num valor um pouquinho mais elevado. Então, a posição que ficou vencida entendeu que isso é uma possibilidade que a lei não veda, né? Então, embora não haja uma expressão na lei, né, de forma expressa essa questão da desaposentação, a legislação é omissa e também não vedaria que essa desaposentação acontecesse. Então, até porque, inclusive o ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, mencionou que é muito comum que aposentados efetivamente voltem a trabalhar. Então, essa questão das contribuições, na visão da minoria, né, que ficou vencida aqui no Supremo Tribunal Federal, essas novas contribuições, elas deveriam ser consideradas, elas deveriam ser levadas em consideração, não só em relação ao salário família, mas também em relação ao novo cálculo da aposentadoria. Mas essa posição acabou que não ficou vencida, e vamos lembrar mais uma vez que sobre a modulação dos efeitos, o Supremo deve definir isso na sessão de hoje à tarde. Inclusive, esse processo, o recurso extraordinário com repercussão geral, é o primeiro item da pauta. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pelas explicações. Eu que agradeço. Até a semana que vem. Até.